Ok, gente, hoje estarei mostrando para vocês aqui as 4 formas que uma fração pode se apresentar. Ela pode aparecer na forma própria ou na forma imprópria, na forma mista ou então também na forma aparente, ok? Vamos entender aí primeiramente a forma própria. Observe comigo aqui, ó. A fração ela é composta por um numerador, que é a parte de cima, e o denominador. Toda vez que essa fração, o numerador for menor do que o denominador, esta fração terá forma própria. Uma outra característica é o seguinte: a gente pode entender também que uma fração pode ser entendida pode ser entendida como uma divisão, né? Então 3 quartos é a mesma coisa de 3 dividido por 4, que vai ser 0,75. Toda vez que esta fração representar um número que for menor do que 1, essa fração também será chamada de fração própria, ou seja, sua forma é a forma própria. Geralmente, quando nós queremos representar uma parte de um todo, nós utilizamos frações na forma própria. Como é o exemplo aqui, ó. Se eu quiser representar 3 partes de um total de 4 partes, nós utilizamos a forma própria para fazer essa representação, onde o numerador representa as partes na qual queremos representar aqui, e o denominador representa o todo, no caso, 1, 2, 3, 4 partes. Tá joia? Então, esta é a característica de uma fração na forma própria. Um outro exemplo aqui é 1 meio, 1 sobre 2. Observe que o numerador ele é menor do que o denominador. Então, só através dessa característica, a gente já pode dizer que 1 meio está na forma própria. Se a gente for fazer a divisão de 1 por 2, vamos obter 0,5. É um número menor do que 1. Também é uma outra característica que essa fração está na forma própria. E aqui a sua representação fica com essa cara aqui, né? O denominador representando o total de partes, no caso 2, e o numerador representando uma das partes aí, né? Desse total de 2 partes. Tá joia? Agora, olha só. Forma imprópria. É o contrário da forma própria. Ou seja, na forma imprópria, o numerador ele vai ser sempre maior do que o denominador. E quando a gente realizar essa divisão do numerador pelo denominador, nós vamos sempre obter o número maior do que 1. Então, toda vez que o resultado dessa divisão for maior do que 1, nós teremos aí uma fração na forma imprópria, ok? É o exemplo de 8 quintos. 8 é maior do que 5. Então, de cara aí, a gente já pode afirmar que está na forma imprópria. E se a gente for fazer a divisão de 8 por 5, vamos obter 1,6, que é um número maior do que 1. Ok? Então, essa é a característica da forma imprópria. Observe aqui, ó. Na forma própria, a gente conseguiu fazer um desenhozinho aqui para representar esta fração. E na forma imprópria, como é que seria esse desenho? Olha só, para a gente poder desenhar, fazer a representação aqui desta fração na forma imprópria, primeiramente, nós temos que entender o que seria a forma mista. Quando a gente entende a forma mista, a gente pode representar a forma imprópria através de uma ilustração como essa, ok? Então, ó, vou adiantar logo. Uma forma mista vai ser uma fração que é composta por um número inteiro, pode ser o número 1, número 2, seja lá qual for, mais uma forma própria. E isso sempre vai ser possível, sempre será possível a gente transformar para a forma mista a forma imprópria. Então, toda forma imprópria pode ser transformada para a forma mista. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que seria. 3 meios é a mesma coisa de 1,5. Vocês concordam comigo que 1,5 é a mesma coisa de 1 mais 0,5, correto? Então, esta forma que está na forma imprópria, eu posso escrever ela na forma mista, que é 1 mais 0,5 representa a forma própria, 1 meio, correto? 1 dividido por 2 é 0,5. Tem até aqui um exemplo. Então, 3 meios é a mesma coisa de 1 com mais 1,5. E aí eu poderia estar fazendo o desenho, né? Então, eu poderia fazer assim, ó, uma barrinha de chocolate mais a metade da barrinha de chocolate. Vou desenhar ela toda aqui e vou pintar aqui a metade, que eu vou pintar ela toda. Então, é uma barrinha inteira mais a sua metade. Então, esse seria o desenho da forma imprópria, ok? Eu vou mostrar agora, mais detalhadamente, como é que nós vamos fazer essa transformação da forma imprópria para a forma mista. Essa aqui é chamada de forma mista. Ok? E vou mostrar também como transformar da forma mista para a forma imprópria. Então, vamos lá para transformações.
Ok, gente, ó, vamos fazer as duas transformações. Vamos transformar da forma imprópria para mista e vamos aprender a transformar da forma mista para a forma imprópria. Então, neste primeiro exemplo, da forma imprópria para a forma mista, ficaria assim, ó. Vou pegar um exemplo aqui, vou pegar uma fração na forma imprópria. Lembrando, forma imprópria, o numerador, ele tem que ser maior do que o denominador. Então, eu peguei aqui uma fração, 8/3 está na forma imprópria. Como é que ela ficaria na forma mista, né? Lembrando, a forma mista é aquela forma onde eu tenho um número inteiro mais uma forma própria, ok? Então, vamos lá. 8/3, para transformar para a forma mista, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai armar a divisão. Então, vai ficar 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 vai ser igual a 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 para 8, sobra 2. Tá joia? Depois que a gente tiver com essa divisão, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever agora diretamente aqui na forma mista. Como é que ficaria? Ficaria o seguinte. Aqui o quociente, que é o resultado da divisão, vai ser justamente o número inteiro, no caso é o 2, e a fração na forma própria, ela vai ser formada através do resto e do divisor. Então vai ficar, o resto passará a ser o numerador, o 2 vem para cá, e o divisor passa a ser o denominador. Então significa que 8/3 é a mesma coisa de 2 com mais 2/3, ou seja, 2 inteiros e 2/3. Esta aqui é chamada de forma mista, ok? Vou fazer mais um exemplo. 5 meios. Vamos lá, armando a divisão aqui, vai ficar 5 dividido por 2, vai ser igual a 2 também, 2 vezes 2 dá 4, 4 para 5, 1. Ok, agora é só escrever na forma mista. Vou colocar aqui, ó, forma mista. Então, como é que ficaria? O resultado da divisão vai ser o número inteiro e o resto passará a ser o numerador e o divisor passa a ser o denominador. Então, tá aí. 5 meios na forma mista é 2 inteiros mais 1 meio, ok? Agora, vamos fazer o processo contrário. Vamos pegar uma forma mista e vamos transformar para a forma imprópria. Observe aí comigo. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 inteiros e 3 quintos. Eu tenho aqui uma forma mista, porque eu tenho um número inteiro com mais uma fração na forma própria, ok? Vou escrever ela nesta forma, na forma imprópria. Então, olha só como é feito, é muito simples. Para escrever a forma mista na forma imprópria, nós multiplicamos o denominador pelo número inteiro e somamos com o numerador. De novo, eu multiplico, vou colocar aqui, ó, 5 vezes 2, e o resultado eu somo com o numerador. Então, observe, 5 vezes 2 dá 10. 10 com mais 3 deu 13. Então, vai ser 13, e aí eu vou só repetir o denominador aqui, que é o 5, aqui embaixo. Então, 13 quintos. Então, 13 dividido por 5 é a mesma coisa de 2 inteiros com mais 3 quintos. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Por exemplo, 1 inteiro e 1 meio. 1 inteiro e 1 meio, a gente vai utilizar esse mesmo algoritmo, essa mesma receita. Ó, 5, igual eu fiz aqui em cima. A gente multiplica o denominador por 2, depois soma com o numerador. Aqui embaixo agora, multiplica o de baixo pelo inteiro. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. 2 com mais 1, 3. Então, vai ficar 3 sobre... É só repetir o denominador aqui. Então, fica 3 meios. E, de fato, né, 3 meios vai dar 1,5. 1,5 é 1 mais meio, correto? Gente, então essa é a forma, são as transformações da forma imprópria para mista e da forma mista para a forma imprópria, ok? Agora falta falar, então, agora da forma aparente. Então vamos lá para a forma aparente. Observe comigo aí, ó. Aqui nós temos aqui alguns exemplos de frações na forma aparente. Qual é a sua característica? A característica é que uma fração na forma aparente, quando você divide o numerador pelo denominador, você sempre obtém um número inteiro, ok? Então, observe. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. 12 dividido por 3 é igual a 4. Ok? Então, observe. Temos frações aqui, só que quando a gente divide o numerador pelo denominador, nós encontramos um número inteiro. Exemplo, às vezes você está resolvendo uma questão e lá no resultado da questão aparece algo do tipo 4 sobre 2. Então, não há necessidade de você deixar essa fração nesse formato, né? 4 sobre 2, porque 4 sobre 2 é a mesma coisa de 2. Então, ao invés de deixar o resultado como 4 meios,
você pode deixar o resultado como 2. Fica até mais tranquilo de entender lá o resultado. 12 terços, em vez de deixar o resultado como 12 terços, você pode deixar o resultado como 4. Porque 12 terços é a mesma coisa de 12 dividido por 3. Ok, gente? Então aí falamos das 4 formas de como uma fração pode se apresentar. E até a nossa próxima aula, ok?